Olá, pessoal! Então, a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar as modalidades do planejamento escolar. E ao final dessa aula, você estará dominando esse item que é cobrado no seu edital para os concursos nas carreiras educacionais. Então, vamos para a nossa aula? Então, vamos para a nossa aula de hoje, meus queridos concurseiros. E, como eu havia falado anteriormente, o nosso tema de hoje será o planejamento escolar e suas modalidades. Esse tema é muito cobrado em prova, galera. Mas antes da gente começar a falar, né, das modalidades do planejamento escolar, que é o plano da escola, o plano de ensino, o plano de aula, eu quero que você faça aí junto comigo um pequeno resumo que vai nos auxiliar aqui a retomar a teoria desse assunto, tá? Então vamos comigo, acompanha na tela. Eu deixei aqui um slide em branco, né? Para a gente poder trabalhar. E o que eu quero trabalhar com vocês? Nós vamos falar dessa que é uma das dimensões do planejamento educacional, que é o planejamento escolar. Anota aí comigo, tá? Coloca assim, ó, planejamento escolar. Quando a gente fala assim desse planejamento escolar, já fica subentendido para nós, e aqui eu vou deixar explícito, que o planejamento escolar é aquele que vai acontecer aonde, gente? Na escola, dentro da escola, na instituição de ensino, tá? Esse espaço formal onde vai haver a transmissão do saber sistematizado, tá? Essa dimensão é a que mais é cobrada em prova, é aquela que está relacionada com a ação didática, com a função social da escola, que, como eu havia dito, é a transmissão do saber sistematizado, tá? E aí, antes da gente iniciar, eu quero ver com vocês, eu quero que vocês tenham isso muito claro na mente de vocês, o que que é? Que existe uma diferença, tá? Entre planejamento e plano, tá? Ah, professora, não é a mesma coisa? Não. Então você vai colocar assim, ó, planejamento, planejamento, o planejamento é diferente. Lembra desse sinalzinho matemático que significa diferença? Então, planejamento é diferente de plano, tá? E qual que é a diferença? Quando a gente fala de planejamento, pessoal, nós estamos falando do quê? Eu vou voltar para cá, né? Para ficar muito bem enfatizado. Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando das reflexões. Reflexões. Nós estamos falando das discussões, tá? Nós estamos falando das ideias de algo que se deseja alcançar, tá? Então, a gente tem um objetivo futuro. Para isso, a gente precisa planejar. Nada é feito sem planejamento. Então, nós vamos discutir, nós vamos refletir, nós vamos colocar em pauta as ideias para que essa ação futura que nós desejamos realizar sejam o quê? Sistematizadas, sejam organizadas, para que possa se alcançar esse objetivo, tá bom? Então, quando a gente fala de planejamento, a gente vai pensar que isso vai estar sempre no campo do quê? Das ideias, das reflexões, das discussões. Entretanto, isso não pode ficar restrito a essas discussões, essas reflexões, essas ideias. É necessário que tudo isso que ficou planejado se materialize, torne o quê? Algo que possa ser materializado.